Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, aqui direto do Instagram, para mais uma live desse projeto que está sendo um sucesso. Temos feito live desse projeto intitulado Do Pensamento ao Nascimento Musical, Comunicação das Diferentes Narrativas, onde eu converso com diversos narradores, onde eles compartilham suas experiências e vivências musicais incríveis, né? Que poderão, obviamente, para quem interessar, servir como conteúdo reflexivo, né? Principalmente sobre a história do músico, né? Normalmente, não só entrevistamos, conversamos com músicos, profissionais da música, mas com pessoas comuns e de áreas afins. E como nós sabemos, a área da música é uma área que se comunica com muitas áreas, né? Então, eu quero que já mandaram alguns aviãozinhos aqui, gostaria que vocês mandassem também aviãozinhos para as pessoas que vocês gostariam de que elas fossem alcançadas, né, por essa live, para elas poderem participar, né, contribuir também, né, e de modo que será um bate-papo muito legal. Hoje nós receberemos aqui como convidado uma pessoa incrível, eu considero bastante, que é o professor Eliseu, né, um músico de uma carreira brilhante, onde ele vai falar das suas experiências, né? E pelas que eu já conheço dele, é uma pessoa muito bem realizada, entendeu? E então vamos aguardar ele chegar aqui, nosso convidado, né? Para que nós possamos conversar. Esse projeto, justamente, ele está sendo um sucesso não só porque começou agora após esse isolamento social, né, por causa dessa pandemia, né, do coronavírus, mas também porque é uma forma que eu vejo e entendo que nós que gostamos, somos entusiastas da música de alguma forma, temos nossas narrativas musicais e devemos, assim, podemos compartilhar isso dialogando com outras pessoas, até como forma de despertamento, né? Onde as pessoas possam sentir que podem não só construir, como consolidar suas narrativas, e isso ser uma coisa benéfica, não apenas para si própria, mas para outras pessoas, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui mais aviãozinhos, né? Para que nós possamos. Deixa eu mandar aqui um convite aqui para o meu convidado. Então, pessoal, vocês que já estão no ar, boa tarde a todos aí. Mandem aviãozinhos, pois será muito gratificante, né? A gente poder compartilhar com essa ferramenta incrível que nós temos virtual hoje, por meio do Instagram, mas temos diversas outras plataformas que nos possibilitam a compartilhar momentos de conversa assim, né? Então, mandem os seus aviãozinhos para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Trazer mais pessoas para essa interação. Vamos aqui, estou aguardando o convidado entrar na sala. Isso, acho que meu convidado já chegou. Boa tarde, professor Eliseu. Vou aqui enviar um convite para o senhor. Onde o senhor... Maravilha, estamos aqui aguardando para que a gente possa conversar. Então, é um prazer enorme. Estamos chegando aqui. Boa tarde, professor Eliseu.
Boa tarde, beleza? Prazer Tudo muito bem? grande. Tudo bem, tudo bem. Prazer Graças muito a Deus. grande participar aí com você desse seu trabalho. Eu tenho visto que você está muito ligado aí nessa coisa da trajetória musical, né? Então, Trajetória. sempre é um prazer muito grande. Obrigado pelo Maravilha. convite. Ou eu que sinto honrado aí com a presença do senhor. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, que o tempo não é longo, né? É pouco corrido, mas é o suficiente para que a gente possa alcançar as pessoas com as nossas narrativas. Aí depois o senhor se apresenta e a gente começa. Boa tarde, pessoal, a todos que estão ao vivo com a gente aqui e para quem mais for assistir essa live em outros momentos. Bom dia, boa noite, né? É um prazer poder compartilhar esse, esse, esse momento, né? Onde eu me sinto muito feliz de poder trazer convidados honrados, né? Pessoas com as quais eu conheci, conheço, e pessoas que eu conheço que são pessoas que têm muita experiência, não só musicais, mas sobretudo de outras áreas das próprias vidas, né? Pessoas que realmente têm o meu respeito, né? Então, esse projeto nada mais é um humilde projeto que coincidiu com a pandemia, né, o isolamento social da pandemia, e não obstante, não foi pensado por isso, porque a gente vê que com essa pandemia, praticamente o mundo em massa foi para o digital. Não foi isso, mas coincidiu. Então, assim, independente de ser ou não coincidência, ficou bem, né? Porque a gente não está podendo ter aproximação, essa coisa, muito por conta dessa pandemia, então ficou legal. Mas uma coisa que eu já havia pensado de algum tempo, né? De alguma forma ir para o digital, e eu tive essa ideia assim, foi, acho que veio assim, presente de Deus mesmo para minha vida, porque eu tinha vontade de entrar para o digital, não sabia como. Então é uma coisa simples, né? Como a gente vê, é um bate-papo com pessoas que aceitam, né, conversar com a gente aqui, mas que a gente, a partir daí, dependendo de onde isso for chegar, né, pode ser um conteúdo incrível, né? Principalmente no mundo digital. Então eu sou Jonas Ramos, né? Idealizador dessa pequena ideia aqui, onde hoje nós vamos conversar aqui, eu vou conversar com o professor Eliseu, uma pessoa que eu admiro bastante, um músico, tem meu respeito, a pessoa com a qual eu pude trabalhar um bom tempo da minha vida, que para muitos que me acompanham aqui já sabem que eu sou músico oriundo. Assim, eu tive o privilégio e a honra de ser o músico da banda da Polícia Militar do Distrito Federal, a qual me deu essa oportunidade, né, de estar no meio de profissionais, né, conceituados, e onde eu tive o professor Eliseu como uma pessoa que foi meu chefe, eu aprendi muito sobre a liderança dele lá, e onde ele agora vai poder falar, se apresentar e falar mais de si. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jonas. Para mim é um prazer muito grande participar aí do seu trabalho. Espero que com essa nossa conversa eu possa contribuir um pouquinho com aquilo que você está querendo fazer, com as suas pesquisas. Bom, você pediu para eu me apresentar. Eu sou uma pessoa vinda de Ceilândia. Meus pais foram para lá desde o núcleo Bandeirante. Para lá, né, meus pais moravam na Vila Esperança. Eu estou começando a falar assim porque, como professor de história, eu gosto Sim, de apresentar para os meus alunos essa minha trajetória, né, da maravilha. onde eu vim, né, da onde eu saí. Então, meus pais moravam na Vila Esperança, ali na década de 60 e tudo mais, e depois, quando foi criada a Ceilândia, esse pessoal da Vila Esperança, Morro do Urubu, Vila API, foi todo para lá. E eu acho que que tinha uns 5 anos, mais ou menos, e tudo mais. E de lá para cá, é, enfim, eu comecei a estudar música na igreja, né, com o professor Vicente Areba. Esse professor já é falecido. Depois, o meu grande mestre foi o professor Eliezer Barbosa de Souza, também já falecido. Ele foi, assim, o meu grande mestre, o meu grande incentivador.
O professor Eliezer era uma pessoa fantástica, ele sabia tudo, não é? E foi ele que me deu a primeira aula de regência, foi ele que me deu as primeiras aulas de harmonia, foi ele que me ensinou grande parte do que eu sei de teoria musical, foi ele que me ensinou. Claro que depois, outra pessoa com quem eu tenho assim digamos assim, uma dívida do ponto de vista acadêmico muito grande é o professor Borromil Med, né? Depois eu fui estudar com o Borromil, aí de lá abriu assim bastante a minha cabeça nesses aspectos concernentes à teoria musical, ao solfejo, ao ritmo. Muito do que eu ainda utilizo hoje é proveniente desse período que eu estudei com o professor Borromil Med, né? Bom, depois eu queria ser músico profissional e eu já sabia que o Eliezer era músico da banda da Polícia Militar, né? E eu queria entrar na banda da Polícia Militar, só que não havia concurso, né? Não abria concurso, por alguma razão não abria concurso. Aí ele me sugeriu o seguinte: ó, você entra como combatente e depois você, estando lá dentro, você vai abrir concurso e tal, aí você faz. E foi assim que eu fiz. Eu entrei na PM, fiz concurso na época, né, em 1983, eu entrei na PM em 16 de maio de 1983, e coincidentemente nesse período, eu já estava mais ou menos pelo meio do curso, quando abriu o concurso. Aí eu tive uma pessoa que foi muito importante, que me ajudou bastante para eu me preparar para o concurso, que foi na época o capitão Raimundo. Né? O capitão Raimundo, depois que eu já estava na PM, eu encontrei com ele, acho que já major, mas depois ele sumiu, não sei para onde ele foi. E o capitão Raimundo me dispensou, assim, mais ou menos uma semana para eu estudar para o concurso da banda da PM. Né? Então, de maneira que antes de eu terminar o curso de soldado, eu já tinha feito um concurso para cabo, né? E assim que eu terminei o curso de soldado, aí fui para o primeiro batalhão, lá para a segunda companhia, tirei ali um POzinho, para quem não conhece, PO é policiamento ostensivo, né? Na minha época era tinha o pessoal chamava de Cosme Damião, né? Cosme Damião. Eu tirei um servicinho ali, Cosme Damião, umas 2, 3 semanas, só que eu já tinha passado no concurso, né? E aí depois saiu a minha promoção para cabo, aí eu fui para a banda, e de lá, lá na banda, né, depois de algum tempo, eu tive a oportunidade, né, de fazer o concurso profissional e cheguei ao cargo de regente geral da Banda Sinfônica da Polícia Militar. Nessa parte acadêmica, eu sou graduado em História, né, com pós-graduação em Filosofia Política, que é uma área que eu gosto pra caramba. Né? Eu misturo assim, o meu trabalho enquanto pesquisador, enquanto professor, né? Com música, história e filosofia política. E depois eu fiz um mestrado em música na UNB, mas na parte de musicologia, né? que também, lá no mestrado, eles não falam isso para nós. Né? Mas depois eu descobri que tem um teórico da história, né? O Michel de Certeau, que ele considera a musicologia como uma área auxiliar da história. Então, depois que eu tinha terminado o mestrado, foi que eu percebi que eu, mesmo tendo feito um mestrado em música, eu ainda estava dentro da minha área inicial de graduação, que é a história. Eu fiz musicologia, o meu trabalho de conclusão de curso de história foi sobre Villa-Lobos. Então, o meu trabalho enquanto acadêmico está sempre assim misturado, né, com esses campos de saber. E depois eu percebi assim, que, coincidentemente, aquilo que eu fazia tinha muito a ver com um autor que eu passei a ser uma espécie assim, de seguidor, né, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin é autor daquele conceito, né, do pensamento complexo, né, da interpolitransdisciplinaridade, onde ele propõe um diálogo entre todos os saberes. Aí eu me achei. Eu percebi que a minha experiência na Polícia Militar, de mais de 30 anos, a minha experiência de vida, a minha área acadêmica na história, na filosofia política, na música, depois eu fiz um mestrado, aí eu descobri que o Michel de Certeau fala
que a musicologia é um instrumento auxiliar da história, né? E fora o trabalho de canto coral, né, que eu desenvolvo já há muitos anos, há mais de 40 anos. Eu comecei a reger coral de igreja, né, com 16 anos de idade. Então já vão muito tempo. E depois disso, já há algum tempo atrás, né, eu comecei também a trabalhar na parte de difusão da música brasileira cristã, né, que eu estou chamando de música popular brasileira cristã para coro a capela. Esse é um trabalho que eu já venho desenvolvendo já há quase 10 anos com um coral da Igreja Batista em Ceilândia Centro, né, com diversos arranjos e tudo mais. Então é por aí, eu sou isso, sou esse cara que hoje eu me achei na interpolitransidisciplinaridade do Edgar Morin, eu me achei dentro da teoria da história com Michel de Certeau, né, tendo feito musicologia, sem saber que essa musicologia também tinha a ver com a história, e a filosofia política, né, que tem a ver com as ideias, né, com as ideias políticas, de como as coisas vão se consolidando no âmbito da política, né? Não essa política partidária, mas a política Sim. no sentido de um relacionamento político que vai se estabelecendo, como, né, os políticos fazem para se estabelecer, para se consolidar. Aí eu me identifiquei muito com o pensamento do Maquiavel, né, daquela coisa da política sem ideologia, né, daquela coisa da política prática. Então eu sou esse cara. Que legal, professor. Eu não sabia que isso tinha essa formação e esse entusiasmo pela política, pela essa política, né? Assim, acadêmica, né, vamos assim dizer. Que legal, Sim, porque eu vejo que muitos teóricos usam, né, em suas narrativas essa várias áreas, conhecimentos acadêmicos, né, de várias áreas, e a política, quase sempre, a gente vê que tem espaço, né? Tem espaço. Essa política acadêmica, vamos assim dizer, da influência, né? Se é que eu não entendo, mas se é que eu estou entendendo, essa mais universalizada, né? Essa que cabe em qualquer espaço, né? Não essa sim. partidária, essa humana, né? Do comportamento humano, das influências, talvez, né? Que Das legal. relações. Das relações, muito bem. Que legal. Não sabia. Parabéns pela história, linda história aí, que eu, apesar de ter trabalhado muito tempo com o senhor, né, assim, não pude, a gente não teve momentos para estreitar esse papo nesse nível. Que legal, é bom saber. Para que os outros saibam, né, eu também fui aluno especial enquanto o senhor estava no mestrado, né, o senhor lembra? E Sim, depois sim. tive o presente, né? Deus me abençoou que eu pude entrar também no mestrado, coisa que eu fiquei muito honrado, né? Porque eu até narro um pouco, eu fui da educação musical, né? E aí eu com isso eu tinha aquela um pouco assim um paradoxo na minha vida que era o seguinte: eu era músico de fato, né? Mas não era direito porque eu não tinha formação em música. Minha formação inicialmente era pedagogia, né? Pedagogo, mas não, e aí era pedagogo de direito, né, professor de direito, embora de criança, mas não era de fato, né, então ficava assim uma coisa cruzada, controversa e tal. Então, no mestrado eu pude, principalmente na linha de educação musical, eu pude, assim, tirar um pouco as arestas, assim, que estavam bastante aparentes, assim, na minha leitura de mim mesmo, né. E aí, é, foi legal porque, assim, naquela ocasião, eu pude ver também o quão a gente pode construir, ou pelo menos, se não construir, mas selecionar, né, as narrativas com as quais a gente pode construir nossa vida em cima delas, né? E a gente vai tornando mais claro, né? Mais claro, mais, vamos dizer assim, ser mais honesto conosco mesmo, assim. Eu tô falando de mim, né, nesse caso, porque eu era muito, assim, ainda sou bastante, assim, de aceitar muitos convites para muitas ações e tudo mais, mas eu, assim, tenho feito seleções porque a gente também precisa se aculturar mais, né, assim, de narrativas mais que nos identificam, nos mostram, né? Que legal saber da história do senhor aí. E aí eu fiquei curioso, gostaria só de dar um abraço aqui para o Fábio Rocha, meu amigo Fábio Rocha, do meu amigo aqui, de um outro
projeto que a gente toca aqui, mas faz parte também, porque é um projeto, para que os outros saibam, um projeto de marketing digital que nós trabalhamos, e não é à toa que assim, nós estamos aqui no meio digital, e marketing digital, no meio digital, tem muito a ver, né? Haja vista, eu sou colega dele e de várias outras pessoas lá pelo marketing digital, um negócio digital, mas que para me construir, vamos dizer assim, uma imagem do digital para eu levar o meu nicho, que é música, né? Para que os outros saibam, né? Música. Então, um abraço aí, Fábio Rocha, e as pessoas que entraram aqui. Obrigado pela presença de todos aí online. E se tiverem alguma pergunta, quiser colocar no chat ou guardar para o final, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos continuar aqui, professor Eliseu. Que hoje nós estamos recebendo o professor Eliseu, uma história incrível aqui, que eu, apesar de ter trabalhado com ele muito tempo, né, não sabia de muita coisa e creio que ainda muita coisa não sei. É uma pessoa muito atuante, um profissional muito atuante, né? Sabia que ele é regente coral há muito tempo, mas, assim, não sabia da parte de pesquisador, da política e tal. E que legal, isso vai dar muito mais, vamos dizer assim, motivos, né, para a gente pensar algum diálogo. Então, por exemplo, dando continuidade aqui, o senhor já falou muito bem as origens de onde o senhor veio, sua história bacana, e que eu fiquei curioso para saber se o pai do senhor era músico também, se teve assim, porque a gente, né, sempre eu pergunto, só fazendo um parênteses, como começou a história, como músico, como o senhor já falou, e aí eu fiquei curioso que, assim, de repente, foi ou não foi, teve, qual a influência que o senhor teve lá do início, que o senhor falou, a influência musical, né? Assim, antes de ir para a igreja, antes de começar, de fato, assim, tinha alguém na família ou foi só mesmo os ambientes, contextos? Olha, o meu pai é pastor evangélico, não é? E minha mãe fala que ele tocava trompete. Eu nunca vi ele tocando trompete. Mas minha mãe fala que ele já tocou trompete, coisa e tal. Mas assim, como é que eu diria? A, a, o impulso para estudar música foi da minha mãe. Minha mãe cantava, ela tem voz de soprano muito bonita e tal, e ela cantava, ela me incentivou a aprender um instrumento e tudo mais. E nessa igreja que meu pai era pastor, a música era muito vibrante, não é? Era um ambiente de música de altíssima qualidade. Né? Lá tinha coral, tinha banda, tinha grupos de jovens, grupo de criança. Então, eu acredito que esse ambiente fez com que eu me tornasse o músico que eu me tornei, sabe? Essa coisa de ouvir o coral cantar, eu sempre gostei de cantar. Não é? Outra coisa, embora eu cante solo, eu cante sozinho, vez ou outra alguém me convida para cantar sozinho, mas eu gosto de cantar em grupo, eu gosto de cantar em harmonia. Né? E mesmo quando adolescente, né, eu tinha, assim, graças a Deus, eu tinha assim, uma intuição muito, muito forte, né? Ainda tenho. E eu formava os grupos ali com os colegas, eu comecei a tocar violão, aí teve um colega que me emprestou um violão, aí eu comecei a aprender sozinho a tocar violão e tal, aí eu gostava de fazer harmonia, aquela harmonia de ouvido, né? Aquela harmonia intuitiva. E isso desde muito cedo, né? E tinha uma galera que ia comigo, né? Imagina você, eu adolescente, menino ali de 13, 14 anos, e tinha uma galera, e às vezes até colegas mais velhos do que eu, que iam lá para casa para ensaiar comigo, eu ensinando as vozes, tudo de cabeça. Eu ensinando as vozes para eles, aí depois a gente montou um quartetinho, eu ensinando para eles, o pessoal tudo mais velho do que eu, já, eu adolescente ainda, e eles já homens, né? E eu ensinando ali e tudo mais. Então eu sempre gostei muito disso. E como eu já estudava música, tocava trompete na época e tudo mais, tinha um maestro na igreja que me foi convidado para a região coral e me convidou para reger o coral com ele. Né? Aí foi daí, eu nunca tinha regido coral, eu ensinava o pessoal a cantar e tal, aquela coisa tudo muito intuitivamente, né? Mas reger mesmo nunca tinha regido. Aí eu fui na casa do Eliezer, né? Eu tinha 16 anos, Eliezer era sargento da PM, ele era segundo sargento. Mas eu era uma pessoa muito próxima dele. Né? Mesmo eu, como adolescente, assim, eu ia muito na casa dele, assim, para ele me ensinar
Às vezes eu queria fazer arranjo, aí eu ia na casa dele para mostrar, eu já levava o arranjo para ele, aí ele demorava uma tarde me ensinando, me explicando um bocado de coisa e tal. Então, assim, as minhas origens são nesse sentido, né? Cantando em grupo de criança, depois eu passei a cantar em grupo que na igreja chamava de grupo de jovens, né? Grupo de mocidade. Aí depois o Eliezer me chamou, o Eliezer está muito presente na minha vida. Assim, eu fico muito triste que ele tenha falecido, né? Mas durante muito tempo ele teve assim muito presente na minha vida musical. Aí o Eliezer me chamou para cantar no coral, eu tinha acho que 12 anos. Ele me chamou que ele me viu cantando com um primo, né? Na igreja, ele me chamou para cantar no coral, aí eu fui cantar. Eu já tinha vontade de cantar, né? E o coral sempre me despertou muito interesse. Eu me lembro, eu comentava com o maestro Oswaldo, o Oswaldo do Divino Martins, né? O maestro do Divino. Eu comentava com ele que ele não gosta muito que chame ele do Divino, não, né? Ele chama, ele não gosta, não. Aí eu comentava com o Oswaldo que eu, adolescente, né? Uma vez teve um encontro de corais lá numa igreja nossa, lá no Núcleo Bandeirante, ali perto do Corpo de Bombeiros, ali no Núcleo Bandeirante, e eu era adolescente e eu fiquei... Era só a galera, né, que tinha começado o trabalho ali de coral naquela igreja, muitos estavam morando em Minas, né? E eu me lembro, assim, eu fico arrepiado quando eu falo sobre isso. Eu me lembro de eu ficar assim na janela, porque a gente não cabia mais gente dentro da igreja. A igreja era pequenininha, e eu da janela assistindo os regentes na época, né, o João Charuto, né, o Vavá, né, que ele era inclusive irmão de um policial nosso que foi da reserva já, o Moisés, né? Ele era de Minas Gerais, não sei se ele era do Exército, se era da PM. Então eu ali, adolescente, da janela, assistindo esse pessoal fazer. Então esse ambiente foi um ambiente que me formou. Eu me considero mais formado por esse ambiente do que pelo período que eu passei estudando música na universidade. Né? Eu acho que esse momento, esses lugares, esses momentos que eu vivi, esses lugares em que eu estava, né, em que eu tive a oportunidade de ver, né, os corais cantando, de ver, por exemplo, um grupo. Eu falei isso uma vez para ele, para o Moisés, né? Moisés Ribeiro, maestro Moisés Ribeiro Baixo, que foi. Ele, inclusive, foi sargento da PM também, era baixo lá do Madrigal de Brasília. O Moisés, na época que eu era adolescente, ele tinha um grupo vocal chamado Pedras Vivas. Esse grupo foi uma das maiores influências que eu tive. Eu era adolescente, o Moisés não me conhecia. Eu era menino, o Moisés já era homem, já era sargento da PM, já era estabelecido, já e tal, né? Eu era um garoto ainda. E eu ouvi algumas vezes esse grupo do Moisés cantando, né? O Pedras Vivas. E já um tempo depois eu falei isso para o Moisés. Eu falei assim, olha, você me influenciou bastante. Aquele grupo, eu ouvi vocês cantando. E muito do que eu faço porque eu ouvi vocês fazendo. Então, a minha formação, assim, ela se dá muito muito mais de ver como os outros fazem, né? Pela intuição que, graças a Deus, eu tenho, né? Muito mais isso do que da minha experiência na universidade. Né? Hoje eu dou aula de história no Centro Universitário Uniplan. E o que acontece? Muito embora eu me sinta hoje muito influenciado pelo Mohan e tudo mais, não é? Essas experiências de vida, experiência da PM, de muito tempo de PM, né, essas experiências de igreja, de reger coral, de lidar com as pessoas, de realizar, uma coisa que talvez você tenha percebido quando nós estávamos na Polícia Militar, que eu sou um cara realizador. Né, eu gosto de fazer, eu não sou aquele que se interessa apenas pelo cargo, que quer ficar no cargo, não. Eu quero fazer. Ah, com certeza. Né? Eu quero fazer. Então, isso, né, isso é uma coisa que está em mim. Né? Eu estou a fim de fazer, eu não quero ficar ali de boa. Né? Inclusive, até dando aula de história, eu montei um coralzinho lá, né, como um instrumento de ensino e aprendizagem de história, que é um dos meus projetos. Não é? Ah, que legal!
essa coisa da música, dessa coisa da música, não a música, não a história da música, aquela história da música que a gente estuda na UNB, aquela história da música, dos história da música, não. É a música na história. É uma Na prática, inversão, né? é uma outra percepção. Como é que essa música vai acontecendo na história das pessoas? Como é que Que ela legal. acontece? Só podia falar um pouco mais para gente desse projeto, porque agora eu fiquei curioso saber. Ficou interessado. Que Porque interessante. o que acontece? Quando a gente estuda a música, a gente está estudando a história da música, coisa e tal, como se essa música tivesse, como se ela não estivesse na história das pessoas, como se a música não estivesse na história das comunidades. Ela acontece ali como se fosse um grupo de iluminados que faz com que a música aconteça. Aí você vai estudar ali o Bach, você vai estudar o Beethoven, você vai estudar, não é, essa gente. Bom, só que essa gente ela estava num contexto. Essa gente estava num contexto. Então me interessa, por exemplo, quem é que não é necessariamente o que me interessa, não é a música de Beethoven em si, a genialidade dele, mas quem ouvia essa música do Beethoven? Quem ouvia? Né? Quem era a plateia de Beethoven? Né? Se eu venho mais para. Por exemplo, se você pega um Palestrina, né? Que era um compositor de música sacra por excelência, quem é que ouvia Palestrina? Quem era essa plateia dele? Né? Qual era o contexto que ele estava inserido, que ele se dedicou a uma música coral? Aí entra o meu caso como regente e arranjador de música coral para trabalhar esse repertório de música coral aí nos vários períodos históricos, né? Essas músicas, mas essas músicas arranjadas para coro. Então, por exemplo, eu trabalhei com o pessoal lá da história, uma música do Gilberto Gil, é uma música chamada Mulher de Coronel. Coincidentemente, a gente estava trabalhando patriarcado, essa coisa daquele senhor que tinha o poder da vida e da morte sobre as pessoas que estavam ali ao redor dele. O senhor, esse patriarca, era esse cara que tinha o poder não apenas sobre a sua esposa, mas sobre ali os escravos, sobre ali um poder político e tudo mais. E, coincidentemente, essa música está falando justamente desse cara, desse coronel, não um coronel como nós conhecemos na corporação, né, um posto de coronel militar. Não, coronel é um posto, um posto político. Não é? E esse cara tinha o poder sobre a vida e a morte das pessoas. Né? Havia ali todo um apadrinhamento ao redor dele. Né? Se você ficasse numa situação ruim politicamente com ele, você ia ficar em desgraça. Bom, o que isso tem a ver com a música? Acontece que, enquanto tudo isso estava ocorrendo, estava havendo algum tipo de música naquele ambiente. Em algum momento havia. Aí eu pergunto para os meus alunos, que música era essa? Não é? Quem eram essas pessoas que faziam essas músicas? Não é? Se você chega, por exemplo, em determinados locais, você vê, às vezes, ali instrumentos. Você chegar, por exemplo, em Caldas Novas, você entrar ali naquele jardim, acho que é jardim chinês, eu acho, jardim do japonês, sei lá, você vai perceber que ali tem uma casa que eles colocaram que é a segunda casa de Caldas Novas. Se você entrar lá, você vai verificar vários instrumentos que estão lá dentro. O dia que eu fiquei louco, o dia que eu entrei lá. Eu fui, mas a patroa, né? Ela falou, vamos entrar nesse jardim chinês e vamos ver aí o que tem aí dentro, né? A gente passava de carro ali e tal, a gente sempre olhava, vamos entrar aí pra gente ver o que tem aí. Aí entramos, né, um dia, aí ficamos por ali, coisa e tal, não sei o que, pagamos acho que R$10, 5 meus, 5 dela, ficamos lá um pouco lá dentro, né? Aí entramos numa casa, cara, eu fiquei doido, a hora que eu vi que tinham diversos instrumentos lá dentro da casa. Instrumentos, inclusive, que eu não conheço. Tinha um instrumento instrumentos musicais, tem um instrumento de teclado lá que eu não conheço, eu não sei que instrumento que é. Ele não é um órgão, não é? Mas também ele não é um harmônio, eu não sei que instrumento é aquele. Então tem piano lá dentro. Opa, aí eu fiquei doido, eu falei assim, uai, quem é que tocava esse instrumento? Né? Interessante. Eu, como historiador, me batem essas coisas, né? Porque como a minha maneira de ver a música é diferente de quem é só músico.
O meu problema e a minha felicidade é que eu transitei, né, por outras áreas. Né? Eu transitei na história, transito na história, inclusive hoje dando aula na universidade, transito na história, eu transito na filosofia política, eu transitei na música dentro de um quartel. Né? Você está dizendo aí que você não sabia, né, das coisas dessa minha trajetória. Né? Não havia tempo, né, da gente parar para conversar, porque na nossa época a dinâmica de trabalho, eu não sei como é que está hoje, mas na nossa época a dinâmica de trabalho era muito grande. Então não tinha tempo para a gente jogar a conversa fora. Né? Essas coisas a gente conversa assim, jogando conversa fora. Não havia tempo, a nossa relação é uma relação de trabalho, né? Vai, vão e tal, aquele desespero, aquela correria. Só tarefa, só missão, né? Então não dá tempo da gente jogar a conversa fora. Então, assim, a minha experiência está nesse sentido. Eu acho que eu gosto disso, eu acho que isso é legal. Porque eu não me prendo só na área da música, eu não vejo as coisas só do ponto de vista da música. Eu não estou interessado só na música. Eu estou interessado no compositor, eu estou interessado na história dele, eu estou interessado no instrumento, não é? Eu estou interessado, por exemplo, nas questões políticas, né, que envolve de repente determinadas músicas. Né? Então, para mim, outras coisas estão em jogo. Quando eu trabalho... Sim, pode falar. Não, diga assim, desculpe interromper, mas muito incrível essa visão que o senhor tem. Eu desde lá de quando nós estávamos juntos, o senhor sempre se manifestou assim, mas agora que eu estou sabendo de outras conexões profissionais que o senhor tem, e aí que tá, eu estou tentando dimensionar aqui quanto conteúdo o senhor tem assim na manga assim para contextualizar, porque é uma imensidão, né? Por exemplo, pessoas que foram influenciadas, né? Então dá para, por exemplo, se o senhor quiser propor pesquisa desse nicho aí, vamos dizer, desses três temas, né? Da história, da musicologia e da outra formação política, né? Filosófica, cara, vai para qualquer lado, né? Vai para muitas coisas aí. Maravilha, mas pode. Não, ainda tem assim, ainda tem a coisa do arranjo, né? Porque eu tenho trabalhado também com essa coisa do arranjo da música popular brasileira cristã. Nessa coisa do arranjo para coro. Esse coral que eu rejo, o coral de oração da Igreja Batista em Cirão de Assento, ele tem sido meu, como é que eu diria? Não é, às vezes eu falo que eles são meus cobaias, né? Mas eu não sou, eu acho que não, eu acho que não sou, não é cobaia, não. Eu acho que eles têm, é um grupo muito bacana. Esse grupo tem sido meu parceiro nessa proposta de construção de arranjos de música coral cristã para coro de igreja. E mais especificamente, música a capela. Eu tenho alguns arranjos com acompanhamento, mas como a gente não tem pianista, né? Eu tenho uma professora, inclusive ela é professora do Uniplan também, a professora Kese, ela trabalhou comigo um tempo, né, na igreja metodista e tudo mais. Eu fiz parte dessa igreja um tempo, e ela era esposa do pastor da igreja e pianista de primeira qualidade mesmo, como diria o Mauro, né? Como diria o Mauro, de primeira quality, né? Então, assim, primeira quality. Então, foi um momento em que eu me descobri como arranjador de piano também. Então, eu escrevi muito arranjo para ela tocar, e ela toca tudo que eu escrevo. Ela é uma pianista muito boa, de formação acadêmica e tudo mais. E ela e você vê, ela é professora de design no Uniplan. Ela não é professora, lá no Uniplan não tem cadeira de música, né? Ela é professora de design. Então, então aí tem eu lá que faço arranjo, rejo coral, não sei o que, já regi banda militar e sou professor de história. Então tem essa... inclusive uma vez eu conversando lá com o pró-reitor, eu falei assim, ó, aqui nessa universidade é a única universidade que você vai encontrar o cara que é maestro e que é professor de história. E uma professora que é de design, que é de design e que é pianista. Eu falei isso pro reitor lá. Então, assim, num projeto, né, que terminou não vingando, porque aí logo rolou a pandemia, esse negócio todo, que era um projeto de música coral no Uniplan, né? Com um projeto maior de envolvimento da comunidade e tudo mais.
Então, eu estou com esse projeto já em andamento, já tem um tempo, né? Eu já estou preparando um songbook com 29 arranjos. Ele já está terminado, já só está em fase de procurar uma produção e tudo para fazer o songbook e tudo mais, né? Mas assim, os arranjos estão todos prontos com essa vertente, trazendo os nossos compositores, que não são os compositores do gospel. O gospel é um movimento, digamos assim, é um movimento mercadológico. Né? O que Né? eu trago, o gospel é outra coisa. Né? O gospel tem muito a ver com isso que o Adorno chamava de indústria cultural. Né? Não é isso. O que eu estou trazendo são compositores de música cristã que compõem, ou que compuseram, naqueles que faleceram, né? Músicas tão boas quanto músicas de Tom Jobim, músicas tão boas quanto músicas de Dori Caymmi, de Edu Lobo e tudo mais. Eu apresento, por exemplo, o caso de Sérgio Pimenta, não é? Que é um compositor da mesma qualidade de composição que um Dori Caymmi, por exemplo. Não é? Mas por que ele não é conhecido? Não é? Porque ele ficou no âmbito da igreja. Né? E as pessoas de fora da igreja não se interessam pela música da igreja. Né? A impressão que eles têm é que é como se a gente fosse assim, pessoas que cantassem só essas músicas que vêm de fora, né? Esses corais que vêm de fora, essas traduções e tudo mais. Claro, existe isso sim. Não é? Existe isso. O coro de igreja se consolidou cantando esse tipo de repertório. Versão, pra você ter uma ideia, tem uma versão de uma música do Wagner, né? Que o pessoal colocou aquela letra, né, de Grande é Jeová, Grande é Jeová, aquilo ali é a música do Wagner, aquilo ali não tem a ver com música de igreja, não. Mas isso fazia muito sucesso na igreja. Nesse mesmo inário, que é o Antema Celeste, tem o Aleluia, aquele Aleluia do Messias de Handel, né, no original, em tom de Ré maior, agudo pra caramba, pra soprano, eu já cantei aquilo. Eu já cantei aquilo ali como baixo, e pro baixo tem nota aguda. Né? Imagina coral de igreja cantando esse Aleluia, né? Soprano e tenor sofre pra caramba. Não é? Mas esse repertório que se consolidou na igreja. Eu acho até que o tenor, desculpe interromper novamente, mas eu, antes de entrar na PM também, cantei num coral, numa empresa, com coral amador, né, numa empresa que eu participei, e fiz tenor nessa parte aí. Se eu não me falha a memória, a nota mais aguda é o Fá sustenido 4. Agudo pra caramba. Agudo pra caramba. Assim, porque senão não tinha tecla, né? Tinha que... Porque o que acontece? Pro coral de igreja, isso é agudo. Além de ser agudo, é uma música difícil de soar bonito para um coro de igreja. Acontece, canta. O pessoal canta, o pessoal aprende. Né? Porque o pessoal é muito intuitivo, né? O pessoal que não lê partitura trabalha muito com intuição. Esse coral mesmo, por exemplo, que eu rejo, é um coral de pessoas assim. Tem lá o perito da Polícia Civil, tem lá professores da Fundação Educacional, tem lá profissionais liberais, tem lá, enfim. Né? É esse pessoal que eu trabalho, é com esse, militares, né? Policiais militares, né? Professoras, donas de casa, senhoras já mais idosas, às vezes até criança quer cantar, né? E eu deixo cantar. Né? Então, assim, eu não faço acepção, não. Quem quer cantar, canta. É esse grupo que eu trabalho. Então, eu estou escrevendo esses arranjos, aliás, esses arranjos já estão escritos, né? Que eu espero publicar ainda, para essa gente, para esse pessoal. Então, eu estou trazendo para eles, né, esses compositores que são tão bons quanto esses nossos melhores compositores da música popular brasileira, como Milton Nascimento, como muitos aí, Chico Buarque e tudo mais. Preste atenção nas letras do Guilherme Kerr, preste atenção nas melodias e letras do Sérgio Pimenta, preste atenção nas músicas do João Alexandre, preste atenção nas músicas. Porque eu que sou novo no meio evangélico, né, me converti há pouco tempo, eu, assim, conheço poucos, mas o João Alexandre, quem não conhece, né, eu ia perguntar se é nesse nível. Então, exatamente. É um nível altíssimo, né? Não, é de primeira qualidade. É de primeira qualidade. Aí você tem um outro compositor aí,
o Estênio Márcios também. Nós estamos cantando algumas canções dele. Ele, inclusive, já nos deu o prazer de estar aqui na Igreja Batista Zilândia Centro. Rapaz, assim, eu não falo isso assim, eu fico arrepiado também. Eu não falo isso como é que eu diria, com soberba, não. Nós cantamos um arranjo dele e ele chorou. É incrível, né? Com o poder da música. Rapaz, assim, a experiência é fantástica, sabe? De você ter ali o compositor, é um risco, né? Que de repente o cara podia não gostar. Podia não Né? gostar. Ele podia não gostar, ele é o compositor da música e de repente poderia não gostar. Eu não gostei desse arranjo, eu não gostei do coral, eu não gostei não sei o quê. A gente corria esse risco também, né? Mas assim, o fato é que ele ficou emocionado pra caramba. Ele ficou emocionado. Então assim, a gente cantou pro compositor um arranjo dele. E qual foi a percepção que eu tive? Eu e meu pessoal, eu e meus amigos aí do Coral Adoração, né? Que já estão comigo já há quase 10 anos, cantando esses arranjos, né? Eu costumo falar para eles o seguinte, que eles têm coragem de cantar aquilo que não existe por aí. O que é isso? É que eu faço o arranjo, né? E esse arranjo não existe por aí. Esse arranjo ninguém cantou. Esse arranjo é a gente que começou a cantar, a gente que constrói a sonoridade, a gente que vai trabalhando, a gente que repete pra caramba, porque a grande maioria do pessoal não lê partitura. Eu tenho um sobrinho que canta, né? Só para falar o seguinte, assim, que essa visão eu estou tendo agora. Tem que entender isso que o senhor está falando aí, que eu estou tendo essa visão. Aí, se não entender da forma que o senhor está falando, não vai, talvez, ter significado, não vai ter valor. Sim, né? Só vai ter valor para entender, que é dessa forma, né? Exatamente. Então, assim, eu sugeri o pessoal da igreja que trouxesse o Estênio Márcios. Aí o pessoal aceitou a minha opinião, né, trouxe o Estênio Márcios, né, que é um compositor aí de primeira grandeza também no âmbito da música cristã, da música popular cristã brasileira. E o Estênio gostou pra caramba, né, a gente canta uns 4, 5 arranjos dele, né, e o que acontece? Essa galera topa, essa galera topou como é que eu diria, essa empreitada, né, que não é todo mundo que topa. Pô, o arranjo é diferente, o arranjo não é aquele arranjo tradicional, não é o grande Jeová, não é o Deus mesmo revelou. Né? Eu cantei essas músicas, no coral também. Né? Só que, simultaneamente, eu estava ouvindo outras músicas, né? Que eram músicas que eram difundidas por um grupo muito bacana, né? De São Paulo, que é o Vencedores por Cristo. Então, eu gostava de Vencedores. Depois eu comecei a perceber a necessidade de fazer arranjo, né? Porque o que acontece? O Eduardo Carvalho era um cara que eu admiro pra caramba, você deve conhecer ele. Que ele foi professor foi o maestro, né? Foi professor da escola de música, ele é irmão do Edson, professor da escola de música. E o Eduardo fazia uns arranjos de música, ele ainda faz, né? Ele é arranjador muito bom de música popular brasileira. Cara, eu gostava daquilo pra caramba, né? Assim, poxa, eu queria fazer arranjo igual o Eduardo faz, né? Eu queria colocar o pessoal para cantar e tudo, as nossas músicas. Eu queria fazer arranjo das nossas músicas, das músicas que eu cantava, as músicas de Vencedores, de Sérgio Pimenta, de Guilherme Quer, as músicas de João Alexandre. Eu queria fazer arranjo para o coral cantar, na mesma linha que o Eduardo faz, né? E muitos outros, né? Muitos outros que fazem arranjo aí. Tem o Protásio, André Protásio, tem muitos aí que fazem arranjo para música popular brasileira, né? Mas para música popular cristã brasileira, não. Né? São poucos arranjos. E você não acha esses arranjos para comprar. Por exemplo, você, Jonas, você quer reger um coral na sua igreja e você queria cantar esse repertório. Esse repertório não está lá na Musimed para ser vendido. Se eu te der o arranjo, beleza. Se eu não te der, ou se você não souber que eu faço o arranjo, você não vai, né, você vai ficar perdido. Se você não for arranjador, você não vai ter repertório. Aí você vai ter que cantar as músicas aí que tá todo mundo cantando, né? As cantatas e tudo. Eu não tô falando mal das cantatas, não. Só estou dizendo que esse repertório está disponível para você comprar. Mas esse repertório brasileiro, não. Né? Então, a minha ideia, meu projeto é justamente trabalhar nesse âmbito, né, que eu já estou trabalhando, na verdade não seria trabalhar, seria publicar isso que nós já fazemos. Seria isso que nós já fazemos. O Coral Adoração já faz. Não é? E também levar esse projeto para a história
como um instrumento de ensino e de aprendizagem da história, não apenas da música popular, né, brasileira, mas você poder, por exemplo, se você vai trabalhar na história com festas, né, você tem as festas, por exemplo, as festas católicas, né? Você tem aí Folia de Reis, você tem aí festa junina, você tem diversas festas, e em todas essas festas há música. Então, você pode trabalhar essa história, né? Essas festas, como é que elas acontecem, como é que o pessoal se veste, qual é o grau de religiosidade que há e tudo mais. E você também, subliminarmente, envolver as pessoas no que eu chamo de experiência estética. Não é? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Camille Paglia, que fala sobre dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual que ela defende que seja desenvolvida entre os jovens? Não é de religiosidade, não é de espiritualidade religiosa. É você desenvolver nas pessoas sensibilidade estética. É o que ela chama de dimensão espiritual da vida. É um olhar estético, um olhar sensível. É você ter capacidade de olhar um quadro e se sensibilizar. É de você ouvir um Tom Jobim da vida e você se sensibilizar. De você ouvir, por exemplo, o pessoal que me tem no Facebook, eu compartilhei um show, um projeto que foi transformado em show, né? Da Mônica Salmazo com o Memari, com o André Memari, né? E é uma coisa linda para piano e voz. Né? Tem a Mônica Salmazo, tem o Memari, tem o Teco Cardoso, que faz saxofone, flauta e tudo mais. Então, as pessoas precisam ter, aquelas, óbvio que não tem, nós como professores, nós precisamos construir nelas essa sensibilidade. Né? De que a música não seja vista apenas como música de entretenimento. Não é? E aí vai ser percebida talvez só por esse canal midiático, né? Assim, da moda, vamos assim dizer. Precisa perceber com outros olhares, né? Que não seja só esse midiático, né? Isso, é esse o ponto. Esse batidão, né? Aqui, por exemplo, aqui perto de casa, tem um cara, ele já passou aqui algumas vezes, né? Você tem uma ideia, eu acho engraçado isso. 4 horas da manhã, o cara passa com as duas portas do carro abertas, com aquele batidão, né? Aí os alarmes começam a tocar, aquele pensa num som muito de um volume muito alto. Você pensou no volume muito alto? É muito alto mesmo, não é? Alta intensidade, 4 horas da manhã. Aí um dia dele, um dia desse o pessoal começou a xingar ele, filho disso, filho daquilo e tal, e não sei o quê. Por quê? Imagina a quem tem filho pequeno, né, quem tem um bebezinho que acabou de... Os pais conseguiram fazer a criança dormir, aí passa o cara... Puf, 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 puf. Sem noção, né? Completamente. Aí eu peguei olhando aqui de cima, né? Eu peguei olhando aqui de cima e eu percebi o cara dirigindo com a porta aberta. Aí quando chega mais ali na frente, ele desliga. Então, o que acontece? Se você for olhar assim, do ponto de vista da história, você vai perceber que esse cara está trazendo algumas informações que podem ser objetos de pesquisa. Que música é essa que ele faz? Para quem que ele está fazendo? Né? Por que que ele, além dele querer ouvir essa música, ele obriga que outros ouçam também? Que gatilhos ele quer despertar, né? Mentais. Que ele quer acionar. Você percebeu? Que gatilhos ele quer acionar? Né? Para quem que ele está transmitindo essa mensagem? Né? Isso já está aí. Isso ele faz, talvez perto da sua casa tem alguém que faz, né? Tem aquele cara que passa por você, que fica atrás de você com um carro, você tem que fechar os vidros porque o batidão está pesado. Isso já está posto, isso já está colocado, as pessoas já sabem que isso está por aí. A mídia já está fazendo com que isso esteja sendo vinculado. Bom, mas e essas outras músicas? Aonde elas estão?
não é? Essa música da igreja, ela está dentro da igreja. Dificilmente ela como diria o outro, né, redundantemente, ela sai para fora. Muito dificilmente. Muito dificilmente. Aí, quando o mercado achou um jeito percebeu que alguns, digamos assim, alguns cantores poderiam ser transformados em artistas, esse mercado chamou esses cantores de cantores gospel. Aí eles criaram esse gospel. Né? Eu costumo falar... Os nomes bem impactantes, né? Exatamente. Exatamente. Que vencer essa barreira do mercado, né? Exato. Então né, eles criaram esse gospel, né, e elegeram alguns cantores. Né? Esse é cantor gospel, esse ou aquele é gospel. E os outros? O João Alexandre não estava nesse projeto. Né? O Leonardo Gonçalves também não estava nesse projeto. O Estênio Márcio também não foi chamado para os programas de televisão e tudo mais, né? Para fazer aquelas temporadas gospel que havia por aí afora, da Rede Globo fazia. Eles não foram chamados, eles não estavam nesse projeto. Né? Foram alguns que foram chamados de gospel. Só que dentro da igreja existem outras músicas. E nós, enquanto evangélicos, nós estamos no mesmo mundo que as pessoas estão. Então não é porque nós estamos dentro da igreja, muitas das vezes, que nós também não gostamos de um samba, que nós não gostamos de um baião, que nós não gostamos de um jazz, que nós não ouvimos um Tom Jobim, que nós não ouvimos um Dori Caymmi. Parece que a gente está numa bolha. E essa influência que está aí, que é brasileira, que é a alma brasileira, né, parece que ela não chega na gente. Né? Então é justamente isso que eu estou tentando, né, aos poucos, inclusive dentro da própria igreja, trazer a música brasileira para dentro da igreja. A igreja cantar a música nossa, a música brasileira, de gente que é brasileiro, gente que percebe a nossa alma, tanto quanto Dori Caymmi percebe. Que percebe a nossa alma brasileira, tanto quanto o Tom Jobim percebeu, tanto quanto o Milton Nascimento. Você ouve Milton Nascimento e você ouve o Estênio Márcio, por exemplo. Não é? O Estênio Márcio não é menor do que o Milton Nascimento, não. Só que o Milton Nascimento é um ícone, né? Ele é uma referência. Eu adoro Milton Nascimento. Não é? E só que, enquanto eu, que sou evangélico, ouço o Milton Nascimento, muito provavelmente ele não conhece o Estênio Márcio. Muito provavelmente o Dori Caymmi nunca ouviu o Sérgio Pimenta. Por quê? Porque é como se esses caminhos fossem sempre paralelos, né? Esses caminhos não se encontram. Né? E parece que um não pode fazer a música do outro. Aí o próprio pessoal da igreja, até por também não entende assim, né? A gente que é música que tem que estar falando assim, olha, nós somos brasileiros. A gente é da igreja, mas a gente tem uma música que é da gente. Olha aqui o que o Sérgio Pimenta fez, olha aqui o que o João Alexandre faz, olha aqui o que o Guilherme Quer escreve, olha aqui o que outros compositores como Eduardo Sider faz, olha aqui outros e outros que fazem aí, o Wesley e Marlene, olha como eles cantam, olha aqui o Vavá Rodrigues, olha aqui o shot que ele faz. Eu acho isso... Interrompendo novamente, senhor, só para pontuar, eu acho até que, assim, a visão que eu estou tendo agora, né, depois que estou na igreja, que, inclusive, talvez, creio que com esse pessoal que é desconhecido, assim, midiaticamente, né, com a música desse pessoal, eu acredito que talvez seja até melhor e mais fácil de conectar pessoas, alcançar pessoas, as pessoas aceitarem assim as nossas narrativas, não só como músicos cristãos, mas sobretudo as narrativas cristãs, né? Assim, elas pelo menos ouvirem. Por quê? Porque, tipo assim, me parece que assim, desde que na palavra de Deus diz que o povo não aceitou, né? Deus, né? Jesus e tal. Então, assim, aí me parece que fica para quem está no mundo, vamos assim dizer, né? Não está em Cristo ainda, parece que fica difícil aceitar aquela coisa que repetitiva, né? Então, uma coisa nova parece que fica mais fácil, assim, né? Novidade, né? Não sei, né? É a minha visão. Exatamente. Então, assim, agora, esse como é que eu diria? Isso também não é simples, né? Isso não é fácil. É preciso ter... A própria igreja tem que te dar a abertura de fazer isso, né? Eu tenho a felicidade de que
Na verdade, o que aconteceu lá na Batista? O pastor me chamou para fazer um projeto de, assim, uma espécie assim, de reciclagem. Então, ele me chamou para conversar e tudo, falou assim, olha, eu queria que você desse aí assim, tipo um curso, né, uma oficina, aí para o pessoal que rege os hinos na igreja, pro pessoal do louvor, o pessoal que faz o louvor e tal, enfim, né? Aí a gente, como eu sempre fui do coral, né? Eu também propus uma oficina de canto coral. Aí o que aconteceu? O curso durou mais ou menos assim uns 6 meses, onde eu trabalhei com as meninas que regem os hinos e tal, é, e também com esse dando noções de regência e tudo, escolha de repertório, trabalhando os hinos, né? Hinos bonitos, essa coisa toda. E também eu propus a escola de canto coral, como a oficina de canto coral. A oficina de canto coral permaneceu. Depois que terminou o projeto, a galera quis continuar. Porque Legal. nessa oficina de canto coral foi justamente onde eu comecei a trabalhar esse repertório. Aí você poderia me perguntar assim, Marisel, mas você não canta música americana, você não canta música, enfim, as músicas do Tomás Tales, você não canta outras músicas? Sim, canto sim. Só que a gente canta no nosso repertório uma, duas, três músicas que não são brasileiras. A proposta do grupo é cantar música brasileira. Isso foi acontecendo assim automaticamente. É claro, a gente canta meu tributo, não é? Esqueci agora até o nome do compositor de meu tributo, é um americano. A gente canta o Tomás Tales, aquele If You Love Me, né? E tudo, é uma música bonita pra caramba. A gente canta sim. Só que 99,99999 do nosso repertório é música brasileira. Né? Aí tem no repertório tem choro, no repertório tem baião, no repertório tem shot, mas com esse gênero brasileiro de música, mas com uma letra, com um conteúdo teológico de excelência. Né? Legal. Então, ainda tem isso. Né? No campo da história, já seria, a minha proposta é justamente abrir o leque, que é a música na história. Então, como eu estava falando, né, você vai trabalhar Folia de Reis. É pegar uma música lá de Folia de Reis, que inclusive eu já tive a oportunidade de assistir, né, eu me interesso por isso, já fui ver. Então, você pegar uma música daquela ali e você fazer um arranjo para coro. Então, o pessoal da escola, da universidade, vai ter uma dimensão daquelas histórias, daquele tempo, daquela fé. Eu não estou lá difundindo a fé católica, não. Só estou dizendo assim, olha, aqui é uma música que tem uma origem católica. Não é? Os instrumentos característicos desse gênero essa festa tem esse viés e tudo mais. Por exemplo, você vai trabalhar a festa junina, e você pode trabalhar Luiz Gonzaga, você pode trabalhar a história de vida dele, você pode trabalhar as mudanças que foram acontecendo na festa junina, né? Os valores que ainda existem. Né? Então, você está trabalhando música, né? Está trabalhando canto coral e está trabalhando história. História. E de uma maneira tão assim didática na prática, né, que as pessoas vão se interessando, né? Vão se interessando, porque o conteúdo está um dialogando com o outro, né? Ele perpassa por outro e vai dando espaço para as pessoas dialogarem dentro do que elas se interessarem, né? O termo, você falou o ponto-chave da proposta do Edgar Morin, é o diálogo. O diálogo que ele propõe é justamente esse diálogo entre os campos de saber. Não é? Então, um diálogo que existe entre todos esses campos. Diálogo entre a música, entre a filosofia, entre a história, o pessoal da arquitetura, o pessoal da medicina, o pessoal da engenharia. Imagina se a gente conseguisse isso. Essa proposta do Morin é uma proposta fantástica. Desde que eu fiz a minha prova, né,
na Uniplan, eu fiz uma prova lá e apresentei a minha aula tratando também do Edgar Morin, e trabalhando a música dentro da história, por exemplo, aqui em Brasília, fazendo um link entre a história e a geografia. Olha só que doideira. Quando eu trabalho a geografia, eu estou trabalhando, além da geografia, essa geografia física, que é a localidade, eu estou trabalhando também a geografia humana, que são as pessoas dentro dessa localidade, as pessoas nessa localidade. Olha que louco isso aí. Isso tem tudo a ver com o Morin. Por quê? Qual foi a minha aula de apresentação na Uniplan? Foi justamente essa coisa das diferenças musicais nas localidades aqui do Distrito Federal. Então, qual é a música que se faz lá no Plano Piloto? Não é a mesma que se faz em Ceilândia. Não é. Não é a mesma que se faz não é a mesma que faz no Gama. Aí o que acontece? Quem são essas pessoas? Eu dei essa aula na Uniplan, na minha aula inaugural, né, digamos assim, né? Quem são essas pessoas? Quem é o pessoal do Plano Piloto? Da onde essa galera veio? Você vê que no Plano Piloto, por exemplo, há uma prevalência do choro e da música de concerto. E também da música popular, né? Essa música chamada de popular brasileira, né? Há uma prevalência dessa música. Há outras músicas? Sim, há o rock, há e tal, mas há uma prevalência especialmente do choro. Essa galera do choro é aquela galera que veio da onde? Do Rio de Janeiro. Que é onde surge o choro ali com Joaquim Calado, né, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, aí depois vai se consolidar com o Pixinguinha. Essa galera era o quê? Do Rio de Janeiro. Né? Pra você ter uma ideia, como é que isso é bacana, eu dei aula um tempo no ensino fundamental. E o Pixinguinha estava... nessa época o Pixinguinha estava completando acho que 120 anos. Eu dava aula assim para umas 13 turmas. Todo mundo cantou Carinhoso. Todo mundo cantou. O que acontece? Eu expliquei para eles, além das qualidades técnicas do choro, como é que o choro se estrutura e tudo mais, não com tecnicidade, né? Mas assim, de uma maneira bastante simples, explicando para os meninos e as meninas como é que se dava o choro, quais são os instrumentos iniciais, né, tradicionais do choro, e depois foram entrando outros instrumentos e tudo mais, essa coisa toda, e trazendo para eles o choro também como sendo uma música que demonstrava uma mobilidade social. O choro é uma música eminentemente ali no início de funcionários públicos, de modestos funcionários públicos. O Pixinguinha, por exemplo, era um desses. Né? Já era aquele pessoal que de ascendência, muitos deles, né, que tinham ascendência negra, que seus avós tinham sido escravos, por exemplo, mas esse chorão já não era mais. Ele era descendente. Né? Ele já era um pequeno funcionário público, um modesto funcionário público. Né? Ele já tocava piano, como o caso do Pixinguinha, ele já sabia ler partitura. Né? Ele já teve a oportunidade de ouvir a música europeia, como ele já tocava um instrumento, né? E tal, ele já começou a dar um outro viés àquela música que ele ouvia da Europa, né? Com aquela valsa que ele ouvia e tal, com aquela música que os europeus trouxeram, com isso que o pessoal do terreiro, né? Quando eu falo de terreiro, não estou falando de terreiro de uma instituição de fé religiosa, de matriz religiosa, não. Estou falando do terreiro, do chão batido. Os escravos, da cultura ali do povo. Do quintal, daquele chão batido, daquela música que acontecia lá no quintal, lá no chão batido. Então, esse cara estava ouvindo a música, ele ouviu a música europeia, ele aprendeu a tocar piano, ele aprendeu a tocar um saxofone, ele aprendeu a tocar uma clarinete, ele aprendeu a tocar uma flauta, e ele também fazia parte lá do terreiro, da música do terreiro. Jogava capoeira, batia tambor lá e tudo mais, batia palma, aquelas músicas características dos descendentes dos escravos, né, que o pessoal chama hoje dos escravizados, né? Ele participava também dessa música. Então, o choro, ele é proveniente desse momento em que as pessoas têm uma certa mobilidade social. De
do sexto ano, eu dava aula do sexto ano até o oitavo. Todo mundo cantou Carinhoso, valendo nota. Expliquei, o pessoal ia lá para frente, montava os grupos. Aí o que acontece? Eu me lembro que tinha aluno, para mim era diversão para mim, né? Que aí eu ficava observando que tinha uns que queria cantar. Aí você volta naquilo que a Camille Paglia defende, né? Que é a dimensão espiritual, né? Você está ali cantando um carinhoso, explicando assim, ó, esse rapaz aqui, ó, eu mostrei lá no PowerPoint, ó, é essa pessoa aqui, o Pixinguinha, ele é um dos mais importantes compositores brasileiros, né? Ele já faz parte desse momento em que há uma certa mobilidade social entre os descendentes dos feitos escravos, né? Dos escravos, daqueles que foram trazidos à força da África. A música que eles fizeram tem essa característica, tem esse o instrumental básico é esse, e agora valendo um ponto, vocês vão formar grupos e todo mundo vai cantar Carinhoso aqui na frente. Aí tinha uns que ia, né, fazia o grupo, eu dava lá, professor, coloca meu nome aí, eu dava ali um ponto, professor, eu quero cantar de novo, vai ter mais um ponto? Sim, vai ter mais um ponto. Cantava 1, 2, 3 vezes. Isso ali já levando na brincadeira, mas tendo ouvido e tendo participado e tendo cantado Pixinguinha. Teve uma outra oportunidade que eu coloquei, tinha lá no livro didático uma parte que falava sobre as canções praieiras, né? Aí eu peguei e coloquei todo mundo também para cantar aquela canção da partida, né? Do Dorival Caymmi. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querido. Rapaz, você vê a vibração da meninada. Aí teve um momento lá na escola que aí me pediram, professor, vê aí uma música aí para os meninos apresentar, não sei o quê. Aí eu ensaiei com as crianças. Vocês de ver a quantidade de menino de sexto ano que foi lá para frente cantar. Né? Cantando Dorival Caymmi. Minha zangada sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um peixe bom. A meninada, eu ficava emocionado de eu vendo essa criançada cantando isso. Que legal. Então assim, a minha formação me possibilita, né? E claro, como eu fui fazer graduação, eu tinha 40 anos de idade, né? Então, até esse período, eu sempre fiz muita música, eu sempre regi coral, fazia arranjo, gravei disco, esse tal e tal. Então, quando eu fui para a academia, né? Eu sabia o que eu queria. Né? Então, por isso que eu falo que e eu já lia muito, eu já tinha lido filosofia, eu já tinha lido história da música e tal e tal. Então, assim, eu fui, como o Borromil falava na minha época, né? Eu fui lá pegar o papel. eu fui lá pegar o papel. Então, assim, eu diria para você que essa minha... E depois, claro, né? A universidade, o ambiente acadêmico também ele te possibilita entrar em contato com alguns autores que tem a ver com aquilo que você já pensa, que você já faz. Aí você diz assim, caramba, encontrei aqui o Edgar Morin, assim, era isso aqui que eu queria. Né? Aí eu encontrei aqui o Michel... Vamos dizer assim, precisa ter uma pessoa, né, que tenha fundamentos para a gente se escorar, né? Que aí para você se embasar, né? Porque, porque alguém. Você fez mestrado também igual eu, você sabe, né? Que o pessoal, às vezes, quer pegar no seu pé, quem é que está falando isso, quem é que fala que você está dizendo aí, tal, não sei o quê. É a tal da referência bibliográfica, né? Então você vai encontrando, a academia te dá essa possibilidade de você encontrar autores que estão falando, às vezes, não necessariamente o que você está dizendo. Porque o que você fala é seu. É a sua percepção. Por exemplo, para mim que já regia coral, para mim que já regia a banda da PM, para mim que já era da PM já há muito tempo, fazendo tudo quanto é tipo de serviço. Eu sou de uma época que a gente fazia procissão quase todo final de semana. A banda da Polícia Militar atrás de procissão.
Eu sou de uma época que a gente fazia aquele evento de Corpus Christi, era sagrado. Na época, o capitão Deodato pediu até para o Eliezer, mas o Vitor, o professor Vitor, fazer, que era sargento também lá da PM, fazer arranjo de música religiosa, porque a gente ia para lá, sentava, fazia uma apresentação de música religiosa. E é um grande aprendizado, né? Assim, sim. Isso eu vejo assim, hoje, né? O senhor que dessa época eu não peguei, mas eu vi, olha quão aprendizado o senhor pode trazer disso, né? Exatamente. Então, assim, eu sou de uma época em que nós tínhamos diversos tipos de solenidades políticas, lidando ali com diversos políticos, né? Vertente política, na época em que o Cristóvão ganhou a eleição, que a gente chegava, a banda estava direto, em todas as solenidades a banda estava, aí chegava ali aquele povo tudo de vermelho, hoje é um dia lindo, aí eu estava ali pelo meu, era terceiro, segundo sargento, eu estava por ali, vendo aquilo ali tudo, assistindo aquilo, fazendo ali o meu trabalho como trompista, e assim vendo aquilo ali tudo. Né, solenidades nas embaixadas, tinha uma solenidade na Embaixada dos Estados Unidos todo ano, né, fora a minha experiência aqui de igreja, quando eu entrei na PM eu já regia coral, e eu permaneci regendo coral. Né, quando eu fui ser regente da banda, eu continuei regendo coral de igreja também, não parei em momento nenhum. Né, eu dou aula hoje de história, eu continuo regendo coral. Então, quer dizer, a minha ambiência não está num local só. Eu estou ali e um tempo depois a filosofia política foi me dando mais percepção, né? De como é que as coisas iam acontecendo, né? A ter uma leitura, digamos assim, mais acadêmica de determinadas coisas, de determinadas posições, de determinados falares e tudo mais, né? No âmbito da música, fora da música, na educação, na história e tudo mais. Então isso fez com que, de repente, eu me encontrasse, né? Eu não sou um cara, como é que eu diria, purista, né? Eu não sou purista. Né? Eu tô ali, né, bambeando, né? Na corda bamba. E depois eu fui encontrar esses autores que me deram digamos assim, esse embasamento acadêmico. Eu falei assim, não, é isso aí mesmo, Liseu, é por aí mesmo. Aí eu me achei, aí eu fui. Aí... Legal. Olha, professor, linda história, estou aqui impactado. E, assim, ao mesmo tempo, encantado com a história, mas, assim, eu até pergunto se a gente poderia marcar um outro momento para uma outra live, para a gente dar continuidade, porque até ontem me falaram, o Instagram ele dá 1 hora, mas algumas pessoas falaram que, às vezes, ele estende. Mas eu não gostaria de correr o risco. Já estourou 1 hora aí, né? Passou de 1 hora. Aí eu não gostaria de correr o risco dele interromper a gente sem a gente... E tal. Mas que história incrível, assim, aí a gente pode se falar tá bom. num momento para marcar e isso dar continuidade, porque assim, realmente é muito conteúdo e um privilégio para mim, né, que estou sabendo, estou conhecendo mais narrativas do senhor que eu não conhecia, né, então para mim realmente, assim, e para que as pessoas que estão nos vendo e vão nos ver, que saibam que isso é importante, assim, como nós falamos, poder refletir, mensurar a importância que é o que o senhor está falando, assim como eu estou entendendo. Eu que trabalhei com o senhor muitos anos e construí minha história, minhas narrativas musicais lá na banda, enquanto o senhor foi regente, esteve lá, e eu como chefe lá, por sinal, aprendi muito, assim, maravilha, sou uma pessoa muito humana, do meu ponto de vista, tenho meu respeito. Então, para que as pessoas saibam, totalmente, assim, é muito engrandecedor tudo que o senhor está falando e eu estou endossando aqui para as pessoas saberem como isso é enriquecedor, né? Porque eu também comum com a ideia que o senhor está falando aí, porque eu, por exemplo, no mestrado, são parentes, tinha uma professora que falava assim, eu ainda estava no primeiro semestre, então aquela disciplina metodologia, nas quais tem que ter os conceitos, aquelas coisas muito acadêmicas, vocês têm que trazer quem vocês estão falando, né? Porque ela até fala assim, a gente que não é ninguém, a gente tem que falar por alguém, explorar de alguém. Mas assim, você tem que falar com uma área, né? Por exemplo, a educação musical, no caso aqui a gente em Brasília, na Universidade de Brasília, que o departamento de música, o nosso programa de pós-graduação em música ainda não é tão robusto, não é tão grande, então tem poucas linhas, mas
A gente sabe que tem a educação musical, a performance, que é a composição, e a musicologia, nessas três, né? De maneira que aí ela batia nessa tecla e eu até teimava com ela assim, e eu falava, não, mas quer dizer que se eu tiver uma narrativa assim, por exemplo, eu escolhi ser da educação musical e tal, mas eu falei, assim, não, se eu achar interessante produzir um texto para uma outra área e tal, eu falei, não, poder fazer, você pode, só que assim, tem essas coisas que, por exemplo, normalmente isso eu entendo até que é um nicho, né? Às vezes assim, a pessoa vai ver assim, mas essa pessoa é de qual área, né? Então, assim, mas para que as pessoas entendam a complexidade que nós estamos interagindo aqui, é nesse nível, assim, da liberdade de poder ver benefícios que a música traz e pode trazer para quaisquer pessoa nas suas vivências, né? Então, eu estou muito impactado aqui com as narrativas que o senhor trouxe para a gente, e eu, assim, já vou me despedindo aqui do pessoal para não correr esse risco de cair, de cortar antes. Agradeço a presença de todos aí e especialmente a presença do senhor aqui, as narrativas, e assim, espero que a gente possa combinar um momento oportuno aí, quando o senhor puder, para que a gente compartilhe mais essas narrativas, que eu, com certeza o senhor tem muito conteúdo para nos dar aí. Aí obrigado. Fique à vontade agora para se despedir, falar mais do que o senhor quer, porque aí o tempo agora é com o senhor. Tá bom. Eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu acho que é sempre bacana mesmo a gente poder ter a oportunidade de falar, né, sobre os nossos projetos. E você está me dando essa oportunidade de falar para outras pessoas aí a respeito dos meus projetos, na música, na história, na filosofia política, mas sempre tendo a música participando, não é? E isso, como eu te disse, né, eu encontrei o embasamento no pensamento do Edgar Morin, né, onde ele defende esse conceito de interpol e transdisciplinaridade. As pessoas falam muito em interdisciplinaridade, né, mas esse conceito do Morin, ele vai além da interdisciplinaridade. Quando você trabalha com interdisciplinaridade, você tem, se você for pensar na matemática, você tem pontos em comum e outros pontos que não são comuns. Não é? Quando você trabalha com a interpol e transdisciplinaridade, você vai ter todos os pontos ali dialogando de alguma maneira. Não é? Até porque são as pessoas que produzem conteúdo. Então, essas pessoas têm histórias, essas pessoas têm vivências, embora elas sejam de outros campos de saber que não necessariamente o nosso. Então, o Edgar Morin defende uma sociedade em que as pessoas se comuniquem, em que as pessoas cooperem umas com as outras, em que as pessoas dialoguem umas com as outras. Isso não significa que você vai perder suas essências, não é? Mas você vai ter a oportunidade de construir uma sociedade muito melhor, né? Saberes muito mais, digamos assim, muito mais efetivos a partir desse diálogo que ele propõe. Eu quero agradecer você aí, a sua plateia, né? As pessoas que te assistem, que estão acompanhando aí os seus trabalhos. Parabenizar você por essa iniciativa. Eu acho que é um canal, né, de comunicação, e eu diria mais, eu diria que é um canal de difusão de ideias. E me parece que esse é um caminho muito interessante que você tá apontando aí para a gente, né? E de modo que eu estou aí à disposição também, no outro momento que você quiser, não é? Para conversar um pouquinho sobre como você coloca aí, né, as minhas narrativas musicais. Eu diria que no meu caso são as minhas narrativas histórico, político, filosófico, musicais. Né? Não sei se você se lembra, né? Mas nos meus ensaios eu sempre falava muito. Eu falava bastante, porque eu entendo que é assim, né? Quando eu vou ensaiar o coral é assim também. Você precisa compreender aquilo que eu estou falando, né, do que eu estou dizendo, né, das harmonias, do tipo de estrutura. Quando eu fiz meu mestrado, o que me interessou foram a estrutura da música sinfônica para sopro. Eu não estou interessado no que é a música sinfônica. Isso não tá, eu não estou interessado, não. O que é a música de banda? Não estou interessado nisso. O que me interessa é como é que essa música se estrutura. Quem são os compositores? Você percebeu que, por exemplo, eu dava muita ênfase, né? Eu dei durante muito tempo muita ênfase aos compositores
que compunham obras específicas para sopro. Isso faz com que a banda saia da sombra da orquestra. O grupo de sopro é um outro grupo que faz música sinfônica também. Né? E faz música militar, como no nosso caso. Né? Uma vez eu me lembro que eu estava na sala de aula e um professor fez um comentário sobre um músico do Exército e tal, que ele pegava as músicas, não lembro se era do Exército, um músico das Forças Armadas, que ele pegava as músicas e já ia tocando aquele negócio. Aí depois eu fiquei pensando assim, cara, esse professor não sabe que uma característica do músico militar é ler muito bem de primeira vista. Por quê? Porque, especialmente os caras que são do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, porque chega a autoridade toda hora, e às vezes a autoridade chega e manda a música, assim, a música do general é essa. O músico tem que ter uma facilidade muito grande de ler. E muitas vezes, além disso, você sabe muito bem, além de ler, decorar. Porque a banda tem que tocar de cor e tem que tocar em pé e ainda tem que marchar. Então quem é da academia, quem é só da academia, não tem essa experiência. Ele não sabe por que o cara lê muito. Ele lê muito rápido, ele quer ler. Por que ele quer ler? Porque o trabalho dele exige isso. Ele não é dada para ele a oportunidade de interpretar, não. Eu me lembro uma vez, eu acho que não é da sua época, que nós chegamos num serviço lá no Panteão da Liberdade com uma partitura eu não sei se era da China, era alguma coisa assim. E a gente estava com a música errada. Aí a dona lá do cerimonial veio dar, acho que ela desconfiou, né? Assim, vou dar uma olhada para ver se está tudo certo. Aí ela deu uma olhada e falou assim, não é essa música, não é essa não. E a gente tinha ensaiado uma música que não era a música, ia dar um problema político. O que aconteceu? Ela estava com a partitura debaixo do braço e ela entregou a partitura para a gente lá em cima da hora, lá na hora, momentos antes de começar a solenidade. Aí eu pergunto, você tem que ler bem ou não de primeira vista? Claro que sim. É uma característica do músico militar. Não é? Mas quem é que sabe disso? É quem vestiu uma farda, seja da PM, do bombeiro, do Exército, Aeronáutica, Marinha. Esse músico militar, ele pode até não ter som bonito, ele pode até não ter uma técnica apurada, mas uma característica ele tem que ter, ele tem que ler de primeira vista. E ele tem que decorar. E depois ele tem que, além dele decorar, fazer a parte dele, ainda tem que aprender a marchar e tocar ao mesmo tempo. E ainda tem que ouvir o corneteiro tocar, porque ele ainda tem que fazer um movimento ali, porque o corneteiro está tocando em cima da banda tocando. Isso aí, você vivenciou isso aí. É verdade. Lá na academia nós não temos essa experiência. Quem estuda música só lá, ele não sabe disso. Que você está tocando a sua música, mas você está tocando a sua música, está marchando, está de olho no regente que está lá na frente, dando um sinal, está de olho no bumbo, que vai dar ali uma convenção que vocês combinaram, ainda está de olho no corneteiro que vai tocar alguma coisa, em cima do dobrado que a banda está tocando. Então, quer dizer, são essas experiências, eu acho que são... eu acho que no meu caso, assim, elas que me construíram, né? E eu fui para a universidade, eu fui para lá para pegar, como você disse aí, o embasamento, né? Ver quem eram os autores que estavam falando alguma coisa que eu já achava também. E graças a Deus, terminei encontrando. Eu agradeço você por essa oportunidade, acho que eu já falei para caramba aí, já deve ter estourado aí o tempo. Maravilha. Mas é isso aí. Então, um forte abraço a todos, vamos nos falando. Obrigado, professor Eliseu, Major Valeu. Eliseu, com todo respeito, e tamo junto. Eu me identifico muito com as narrativas do senhor. Vamos trocar muitas ideias, se Deus quiser. Obrigado. Até a próxima.